você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou dividir com vocês um pouco das leituras que eu fiz no mês de agosto. Teve muito livro legal para compartilhar aí com vocês. Então aproveita, já deixa seu like aí, se inscreve no canal também se estiver aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. Mês de agosto foi um mês bem legal, como eu falei para vocês, teve bastante livro legal que eu li, fiquei muito feliz. Eu li 6 livros ao todo no mês de agosto e eu já comecei lendo um livro do mestre Stephen King. Então, eu comecei lendo Tudo é Eventual, que é um livro de contos. É o primeiro livro de contos que eu leio do King. Eu sempre leio os romances dele e falei, não, eu vou ler. Eu já tenho alguns outros livros aqui de contos, mas ainda não tinha lido nada de contos. E ele não deixa a desejar em nada. Ele realmente é um contista incrível. Então, fiquei muito satisfeita com essa leitura de Tudo é Eventual. Vou mostrar um pouquinho o livro para vocês. Parte de trás. Que livro bacana, gente. Vale muito, muito a pena. São 14 contos que tem aqui nesse livro. E alguns contos, obviamente, se destacam mais que outros. Vou até falar aqui para vocês alguns que eu gostei muito, que me chamaram a atenção. Então, como eu falei, 14 contos que estão aqui. É um livro, só para passar aqui para vocês verem, de 463 páginas. Então, ele, para mim, né, é a minha opinião, minha humilde opinião como leitora, eu gostei muito de Sala de Autópsia, que é um conto que te deixa angustiado, gente. Que conto, já chegando assim, então, fantástico. Outro conto que eu também gostei bastante foi O Homem do Terno Preto, que é a história de um menino que acaba tendo um encontro com o diabo. Acabei não falando para vocês, mas vamos falar o Sala de Autópsia, só para dar uma breve pincelada sobre o que é esse conto. Fala da história de um rapaz, um homem, que se encontra numa sala de autópsia e ele está para passar por uma autópsia. Ele está totalmente inerte, ele está totalmente sem conseguir se mexer, sem falar, sem se manifestar, e as pessoas acham que ele está morto. Então, você imagina o quanto é angustiante esse conto. Enfim, então, Sala de Autópsia foi muito legal. O Homem do Terno Preto também. Outro conto que eu gostei bastante, As Irmãzinhas de Lúria, que é um conto que tem uma pitada mais um pouco sobrenatural, que ele fala um pouco sobre um personagem que é muito importante nos livros do King, da Torre Negra, que é o pistoleiro. Então, conta um pouquinho da história do pistoleiro aí nesse conto, que eu achei fantástico, embora eu não conheça ainda a história do pistoleiro da Torre Negra, leitura que eu pretendo fazer ainda agora no ano que vem, se Deus quiser. Enfim, outro conto também muito interessante é o Tudo é Eventual, que dá origem ao nome do livro. Mas um conto que me chamou muita atenção e que eu gostei, eu tinha assistido ao filme há muitos anos atrás, que é 1408. É um conto onde fala sobre um escritor. O King gosta de escrever histórias com escritores. Quem lê o Stephen King sabe disso. Então, é a história sobre um escritor que costuma viajar e se hospedar em casas, hotéis, lugares que as pessoas falam que são amaldiçoados ou têm fantasmas, esse tipo de coisa, para que ele possa depois escrever livros sobre isso. Então, ele vai se hospedar num hotel que tem um quarto, que é esse quarto 1408, e que dizem que é totalmente perigoso até, porque realmente muitas coisas ruins já aconteceram naquele quarto, tanto é que o hotel não costuma locar esse quarto para os hóspedes, mas ele, até com ajuda judicial, ele conseguiu com que ele fosse hospedado nesse hotel para que ele pudesse futuramente escrever o livro dele. E acontecem coisas assim. Não vou falar para vocês têm que ler esse livro, é fantástico. Então, primeira dica que eu dou aqui, de Tudo é Eventual, do Stephen King, livraço. Segundo livro que eu li no mês de agosto foi um livro do escritor Harlan Coben, foi o livro Jogada Mortal. Esse livro eu li através do meu companheirinho aqui, o Kindle, então eu vou deixar a imagem aqui
para vocês verem desse livro. Jogada Mortal é a sequência da série de livros do personagem Myron Bolitar, que são 11 livros nessa série com esse mesmo personagem. E então, quem acompanha o canal sabe que eu estou nessa empreitada de ler esses livros com esse personagem, Myron Bolitar. Então, esse é o segundo livro dessa série de livros. O Myron Bolitar, ele é um personagem que ele chegou a ser um jovem que era promissor no basquete e, por fim, ele sofreu uma lesão e não conseguiu continuar. Aí a vida dele seguiu outros rumos, ele foi fazer advocacia, ele também teve um trabalho no FBI e hoje, na história, ele agencia jovens do esporte. Isso acontece, obviamente, já desde o primeiro livro, e nesse segundo livro ele está agenciando um jovem chamado Duane. Ele é um jogador de tênis muito procurado pelas outras agências, muito prestigiado pela mídia. E no decorrer da história surge uma outra personagem, uma outra jovem que também é do segmento do tênis no esporte, e ela queria ser agenciada também pelo Myron. Só que isso não acaba acontecendo porque misteriosamente ela é assassinada. E isso mexe muito com o Myron, porque afinal de contas, um dia antes ela esteve no escritório do Myron para conversar com ele, pedir ajuda nesse sentido de agenciamento. E no dia seguinte ela é assassinada. E para o Myron Bolitar tudo é muito estranho. E aí como ele tem essa veia investigativa, ele junto com um amigo dele, o Win, que é outro personagem fantástico desse livro, começam a investigação para saber o que aconteceu de verdade com essa jovem, né? com essa atleta. E acontecem muitas coisas, eu não vou entrar nos pormenores, obviamente, porque é um livro cheio de reviravoltas que te prende a atenção. Isso me chama muita atenção nos livros do Harlan Coben. Então, foi um livro muito legal, segundo livro bacana que eu leio desse autor. Então, Jogada Mortal aí também, fantástico, vale a pena ser lido também. Logo em seguida, já parti para um clássico da literatura mundial, famosíssimo. Não preciso nem falar o nome, só pelo desenho aí eu acho que vocês já vão descobrir. Sim, Drácula de Bram Stoker. Gente, que livro! Por que eu demorei tanto para ler Drácula? Eu acho que eu tinha um pouco de receio na escrita do Bram Stoker, não sei. Enfim, eu coloquei como meta dos 12 livros para se ler em 2022 o Drácula e finalmente eu consegui. E amei. Olha, livro, vou falar para vocês, nessa edição que eu tenho aqui, tem 511 páginas. Livrão, gente. Nossa, foi uma leitura, apesar de ser um calhamaço, foi uma leitura que fluiu muito bem. Eu li muito rápido esse livro. Então, ele tem o Bram Stoker escreveu de uma maneira assim que faz você ter vontade de ler as próximas páginas, os próximos capítulos. Um livro aí que teve a sua publicação a sua primeira publicação há 120 anos atrás e ainda faz tanto sucesso, não é para qualquer um, né? Mas aqui a gente fala sobre, Bram Stoker fala, né? Sobre um vampiro, o Conde Drácula. Então a história se passa com um jovem advogado que vai a negócios para a Transilvânia, no castelo do Conde Drácula. Logo, ele acaba ficando tempo demais nesse castelo, ele não imaginava que ele fosse ficar tanto tempo assim. Ele percebe que ele se tornou um prisioneiro. De certa forma, o Conde Drácula acabou sequestrando esse jovem advogado, Jonathan. E nesse tempo que ele fica no castelo, ele começa a perceber que coisas estranhas estão acontecendo ali. Ele percebe, por exemplo, que o Conde Drácula ele não tem empregados, por exemplo, para arrumar a mesa do café, do jantar. O Conde Drácula, ele não costuma fazer as refeições junto com ele. Então,
coisas que vão sendo pontuadas ali, que ele começa a perceber que são estranhas, o fato dele não conseguir sair do castelo e logo outras e outras coisas começam a assustá-lo. E o Jonathan registra tudo isso no seu diário. Nem ele mesmo acredita no que está acontecendo com ele, então... Aliás, essa história, ela é toda narrada através de diários, de cartas, de notícias de jornal, o que, na minha opinião, lendo o livro, eu acho que é uma das coisas que faz com que a gente tenha vontade de ler, porque é gostoso a gente ler, por exemplo, uma carta, isso eu pelo menos, eu tenho vontade de ler uma carta, por exemplo, e aquela coisa assim, nossa, eu tô lendo o diário de alguém, isso estimula um pouco mais a gente a ler, por mais que a gente saiba que é uma ficção, mas isso é muito interessante, acho que essa pegada que ele fez aqui, eu acho que é muito legal. Então, o Jonathan começa a escrever esses diários, para ele e para futuramente a noiva dele ler também, enfim. Depois de um tempo, ele acaba conseguindo sair, não vou contar de que forma, desse castelo. Em contrapartida, em Londres, a noiva dele, a Mina, ela está passando uma temporada com uma amiga dela e preocupada com o Jonathan porque ela não tem notícias do noivo, enfim. Ela não consegue muito contato com ele. A Mina tem essa amiga com que ela está passando alguns dias e ela percebe que essa amiga dela começou a ficar meio doente, começou a ficar meio estranha, começou a ter muitos pesadelos, começou a ter ataques de sonambulismo. Enfim, ela dá uma melhoradinha assim, nesse meio tempo o Jonathan aparece e ela vai ao encontro do noivo. E o noivo, realmente, ele está, traumatizado, ele não consegue se abrir com ela, ele não fala o que aconteceu, no fim ele entrega, olha, aqui está o meu diário, se um dia você quiser saber o que aconteceu comigo, está aqui, leia, e acredite se quiser, mais ou menos isso que ele fala, enfim. Voltando para Londres, essa amiga dela continua ficando mal. Ela está noiva de um rapaz que ele está viajando e nesse meio de tempo um ex-pretendente dela, que é um médico psiquiatra, ele vai visitá-la e ele percebe que ela não está bem. E aí ele começa meio que tratá-la um pouco, mas ele não consegue determinar direito o que ela tem. E ele pede ajuda a um ex-professor dele, um doutor, o Dr. Van Helsing, que se prontifica de imediato a viajar até Londres para ver essa amiga de seu ex-aluno e amigo. E aí eles começam a visitar essa moça, começam a tratar e é o Van Helsing quem consegue decifrar o enigma, né, do que está acontecendo com essa jovem. E por fim, logo no decorrer do livro, várias pessoas, Van Helsing, a Mina, o Jonathan, esse médico também, psiquiatra e mais alguns outros personagens acabam se unindo para busca contra esse vampiro, o Conde Drácula, que está em Londres e está fazendo suas vítimas. Então, eles vão caçar o Conde Drácula. Cheio de história, cheio de reviravoltas também nesse livro, que são muito legais. Cada um escreve o seu diário, cada um manda uma carta, então você vai sabendo, isso eu achei muito bacana também. Você não tem um narrador fixo. Então, todos os personagens estão narrando, então a história é contada diante da visão de cada um dos personagens, então você consegue ver o que está acontecendo, às vezes em tempo real ali da história, mas com a visão de cada um. Então, isso eu achei muito legal também, acho que isso ajuda a fluir a história. Então, livro maravilhoso, merece ser lido por todos, sem dúvida, o Drácula. Outro livro que eu li pelo Kindle, vou deixar a imagem aqui para vocês verem, foi As 220 Mortes de Laura Lins, do escritor Rafael Weschenfelder. Eu espero que eu esteja falando o seu nome corretamente, Rafael. Gostei bastante desse livro, eu já havia lido no mês passado, depois da Caixa Preta dele também, mas confesso que eu gostei mais desse livro que eu li neste mês.
Então, o livro fala sobre Daniel, que é um personagem, um rapaz que gosta de uma moça, a Laura Lins, e ele vai ao encontro dela num parque em São Paulo e eles estão conversando e de repente a Laura morre. Logo em seguida ele acorda no mesmo dia e ele vê que tudo está acontecendo novamente. E no dia seguinte a Laura morreu também. E ele acordou de novo no mesmo dia e ele percebe que ele está num tipo de looping de vida. Então todos os dias ele acorda e todos os dias ele vai ao encontro da Laura e a Laura acaba morrendo. Então ele percebe que ele está preso nessa situação. E aquela situação angustiante de ver a menina morrendo, a Laura morrendo, e aí ele começa a tentar, o Daniel começa a tentar salvar a Laura, né, dessa morte. Então, todos os dias ele está ali tentando salvar a Laura. Ele começa a passar por, vamos dizer assim, por etapas, por exemplo, em tal dia, no dia 1, por exemplo, a Laura morreu. Vamos supor, não estou nem falando o que está acontecendo certinho no livro, tá, gente? Mas, por exemplo, a Laura foi atropelada. No dia seguinte, ele já percebeu que isso ia acontecer de novo, então ele salva ela desse atropelamento, só que acontece outra coisa com ela e ela acaba morrendo. Então ele percebe que é o dia dela, não tem jeito, mas porque ele está nesse looping, né? Ele quer salvar a Laura. E aí ele pensa... depois de vários dias, mais de 200 dias, ele começa a tentar fazer com que a Laura sobreviva a esse determinado dia, porque ele acredita que se ele conseguir com que a Laura passe da meia-noite daquele dia, provavelmente ela pode ser que ela esteja salva e isso não volte mais a acontecer. Então, é um livro bem curtinho de se ler, bem facinho, está até no Kindle Unlimited, gente, para quem quiser conhecer, bem legal. Então, eu gostei bastante dessa história. Você realmente quer saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir salvar a Laura ou não. Livro bacana aí para se conhecer desse autor. Então, As 220 Mortes de Laura Lins vale a pena também. Quinto livro lido no mês de agosto, vou deixar a imagem aqui também, para vocês verem, eu li pelo Kindle, foram As Intermitências da Morte, de José Saramago. É o meu segundo contato com o autor. Eu havia lido há muitos anos atrás Ensaio sobre a Cegueira e eu lembro de ter gostado demais. Aliás, eu pretendo fazer releitura desse livro, mas acabei lendo aí As Intermitências da Morte, que foi um livro muito, muito legal, que eu gostei muito. Apesar de ser um assunto muito denso, que é a morte, ele também trata com muito humor nesse livro. Então, aqui ele trata a morte tanto como um fenômeno natural quanto um personagem antropomórfico. Então, fala sobre como as pessoas lidam com a morte, mas também como a morte, a Dona Morte, lida com as pessoas que ela precisa matar. Então, você imagina já o que acontece. Numa virada de ano, num determinado país, a morte para de trabalhar, simplesmente não existe mais morte. As pessoas começam a perceber que ninguém mais morre naquele país. Por ser uma virada de ano, uma época que geralmente, historicamente, muitas pessoas acabavam morrendo através de acidentes, as pessoas saem para comemorar, acabam bebendo, por exemplo, né? E acabam se acidentando. Essas pessoas não morriam, então ninguém mais morria. E aí as pessoas começaram assim, no começo... Você pensa, não existe mais morte, nossa, vida eterna, vou ter mais tempo com os meus entes queridos. Parecia uma dádiva de Deus. Mas, no decorrer do tempo, as pessoas começaram a perceber que o transtorno que era a ausência da morte ali para aquelas pessoas, porque essa questão de vida eterna, por exemplo, que você imagina numa situação dessas com a ausência da morte, você fala, nossa, realmente, né, vou ter mais tempo para viver, eu vou ficar mais tempo, vou ficar para sempre, né, com os meus entes queridos. Só que as pessoas não ficam da maneira que elas estão hoje e não, por exemplo, não vão envelhecer, não. Elas continuam seguindo o seu trajeto natural, porém
não morrem. Então, pessoas que estão idosas acabam ficando cada vez mais idosas, pessoas que estão acamadas, estão doentes, permanecerão daquela maneira. Pessoas, por exemplo, que têm alguma determinada doença ou já deveria ter falecido pela sua idade, ou, por exemplo, sofreu um acidente terrível, aqueles acidentes cabeludos, e a pessoa provavelmente ela teria batido as botas se a morte estivesse ali trabalhando, mas essas pessoas não morriam. Então você imagina como isso é angustiante e vai gerando uma série de problemas para essas pessoas nessa cidade, nesse país, na verdade. Então, você começa a olhar por outros ângulos ali a situação da ausência da morte, de maneiras cômicas, até ele coloca nesse livro. Então, você realmente começa a pensar um pouco mais, mesmo sendo de uma maneira bem humorada, né? Mas já pensou se realmente não existisse morte? Enfim. E a gente também tem um outro lado aí dessa história, que é o lado da Dona Morte, a personagem Dona Morte. Eu achei fantástico, gente, a maneira como ele trata essa personagem, como ele criou essa personagem, né, a Dona Morte. E numa determinada parte do livro, talvez um pouco para metade, para o final ali, ele começa a falar da Dona Morte em si, que ela, de repente, decide voltar a trabalhar. Então, ali aquele país está lá, ninguém morre, todo mundo, né, acontecendo várias coisas em vários setores que dependiam da morte, por exemplo, agências funerárias, seguros de vida, entre outras coisas. E aí ela fala, não, tá bom, do dia para a noite ela volta a trabalhar. E quando ela volta, imagina que todas aquelas pessoas que tinham que morrer, morreram de uma vez. Imagina o transtorno, outro transtorno que a Dona Morte acaba causando a essas pessoas desse país. Então, corre atrás de caixão que não tem suficiente, enfim, aquela turbulência na cidade. E a Dona Morte fala, olha, quer saber, eu vou trabalhar de uma outra maneira agora, eu não vou mais trabalhar, chegou a hora, a pessoa morre, não. Eu vou avisar com antecedência que essas pessoas, que está chegando a hora do fim dessas pessoas. Então, ela acaba tendo um novo trabalho, um trabalho administrativo. Ela passa a escrever cartas para essas pessoas, para todas as pessoas que iriam morrer. Então, as pessoas acabam recebendo uma cartinha pelos correios, de que avisando, olha, daqui 8 dias você irá falecer. Aproveite a sua vida. Uma coisa mais ou menos assim. Então, a carta vai num papel meio roxinho, tudo ele descreve ali. Então as pessoas começam a ficar desesperadas quando chegava uma carta dessa para elas, e coisas absurdas acabavam acontecendo com essas pessoas, porque você imagina, o que você faria, por exemplo, se você recebesse uma carta falando que daqui a 8 dias você ia morrer? Imagina o ser humano, como ele pode reagir numa situação dessas. Então, enfim, ela começa a trabalhar dessa maneira, só que, de repente, uma carta volta para Dona Morte e ela fica intrigada. Ela fala, como uma carta volta para mim? É impossível uma carta voltar para mim. E ela vai atrás dessa pessoa que devolveu a carta para ela. E aí eu não vou contar para vocês o que acontece, mas acontecem coisas assim que a Dona Morte nunca imaginou que na vida dela, ou na morte dela, pudessem acontecer com ela. Então, achei demais a escrita do Saramago, achei demais a história que ele bolou, me diverti, ao mesmo tempo me fez pensar na importância da morte na vida da gente. A gente não gosta de falar, é um assunto realmente ruim de se falar, mas realmente eu fiquei pensando, se parasse de ter morte, né? Como ia ser, né? Como ia ser a vida das pessoas. Então, livro que eu recomendo muito para se ler também, que vale muito a pena. 6º livro que eu finalizei agora no mês de agosto foi esse grandão aqui também, Fundação, Limites da Fundação, do Isaac Asimov. Quem acompanha o canal sabe que eu estou lendo a série de livros, a saga completa de Fundação. Então eu já li os 3 livros da trilogia original,
e comecei a ler, né, finalizei a leitura de Limites da Fundação, que é o 4º livro. Então, o autor escreveu a trilogia original por meio, mais ou menos no meio de 1950, 50 e pouco, e depois, eu só não me recordo agora se foram 20 ou 30 anos depois, é que ele lançou a continuação a pedido dos fãs e do seu editor, para que continuasse a saga de Fundação, e aí ele escreveu mais quatro livros. Então esse aqui é o primeiro dos 4 livros posteriores. E Limites da Fundação, aqui a gente já está falando sobre 500 anos depois do Plano Seldon, que é um plano que acontece. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Fundação, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor, mas aqui já se passaram 500 anos da história original, do início da história original. Os seres humanos já estão viajando, morando em planetas. A gente está falando de uma época assim, há milhões e milhões de anos para frente do que a gente está hoje. E entram 2 personagens importantes aqui, um conselheiro e um historiador, que ficam em Terminus, onde existe a fundação. Eles acabam indo em busca do planeta original da humanidade. Eles vão atrás de um planeta que quase ninguém ouviu falar nessa determinada fase em que eles estão, e esse planeta se chama Terra. Então, eles vão em busca para saber se realmente existiu esse planeta Terra, o que aconteceu, por que ninguém sabe dele, onde fica o planeta, se é que ele ainda existe, o que aconteceu com esse planeta. Então, achei muito interessante. Uma coisa que eu gostei bastante desse livro aqui é que, por exemplo, nos 3 primeiros livros originais da saga original, né, da trilogia original de Fundação, se passam rapidamente o tempo. Então, às vezes você está no mesmo livro, já se passou 2 séculos, por exemplo. Então você não consegue se apegar muito a um determinado personagem, porque a história vai fluindo rapidamente. Embora nos 3 primeiros livros eu achei que os finais foram muito impactantes, foram muito surpreendentes e eu gostei demais. Nesse aqui é um pouco diferente. Você percebe que o Asimov, ele parou numa determinada fase agora, que já se passaram 500 anos. Então, do começo ao fim desse livro, você consegue acompanhar esses mesmos personagens que também vão para o próximo livro. Eles também fazem parte do próximo livro. Inclusive, nesse livro aqui, é a primeira vez que ele faz menção aos robôs, que fazem parte de vários livros do Asimov, inclusive. Então ele começa a mencionar um pouco sobre robôs aqui. Não vou entrar nos detalhes, mas fiquei muito feliz. Foi uma das coisas que eu gostei bastante. Eu sou doida para ler os livros sobre robôs que o Asimov tem. Então fiquei feliz que aqui ele introduziu a história dos robôs também. Então, não me decepcionou, livro maravilhoso, tô curtindo muito. Olha, se vocês tiverem a oportunidade algum dia de lerem Fundação, leiam, porque é fantástico. É um livro, assim, é uma saga que é revolucionária, assim, realmente, por isso tão importante aí na ficção científica. Então, esses foram os livros que eu li agora no mês de agosto. Conta pra mim aí o que vocês leram no mês de agosto, se já leram alguns desses livros, se já gostaram, se não gostaram. Compartilha comigo as suas experiências, que é muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no canal se não tiverem inscrito, deixe o seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!